Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 98 do livro Caminho, Verdade e Vida, que o título, o nome é Capas. Então, todas as quintas-feiras, a gente tem, antes dessa palestra pública, nós temos também um estudo de Kardec, que começa às 7 da noite, um pouquinho antes da palestra, aqui no horário de Portland. E se vocês precisarem de mais alguma informação sobre a agenda semanal do nosso centro, todas as atividades, a gente posta nas redes sociais e também tem o nosso website. Antes de começar, então, só novamente informando que nós somos uma organização que não temos nenhum fim lucrativo e a gente só consegue manter nosso centro com a ajuda de voluntários, então qualquer doação é sempre bem-vinda para a gente conseguir fazer as nossas atividades e manter os nossos projetos. Então, para iniciar o estudo desse capítulo, eu convido a todos para a gente começar com uma oração. Vamos se concentrar nesse momento, esquecendo tudo o que aconteceu nesse nosso dia de hoje, fechando os olhos, conectando o nosso espírito, nosso pensamento a Jesus, ao nosso querido Deus, pedindo que a gente fique de corpo e alma aqui nesses 30 minutos, abertos a receber seus ensinamentos, agradecendo essa oportunidade de encontro e de aprendizado, e agradecendo a presença de todos encarnados e desencarnados que nos acompanham, que a gente tenha a orientação e o guia de bons espíritos ao nosso redor, para que essa mensagem chegue aos nossos corações de uma forma que nos ensine, nos melhore, nos evolua como espíritos, e que a gente tenha a bênção de todos os nossos guias espirituais nesse momento de estudo e reflexão. Que assim seja. Então, eu estava falando com a Leite, que é a coordenadora aqui dos estudos, como eu tenho a sorte de cair na minha mão, nada por acaso, mas uns capítulos maravilhosos, assim, que para poder estudar mais a fundo, né? Então, esse capítulo 98, intitulado de Capa, só pelo título ele já nos abre um universo de reflexões, né? Muito do que a gente também já conversou no estudo antes, que é como tem sido essa nossa postura, né, diante de Jesus, diante do Evangelho, diante da nossa jornada aqui. O que que a gente tem vestido, né? Que capa que a gente tem vestido no nosso dia a dia, na nossa vida? A gente está usando alguma máscara também? Talvez para esconder, não sei se dos outros ou até de nós mesmos, né? Alguma imperfeição, aquilo que a gente sabe que não é o correto moralmente, então deixa ali embaixo da capa, não reconhecendo aquilo, eu crio a minha imagem, né, para continuar no meu rumo aqui na Terra. Então eu apresento uma versão que nem sempre é verdadeira, nem sempre é real, usando capas, né? Então é muito esse sentido que o Emmanuel vai nos trazer uma mensagem lindíssima nesse capítulo. Então vamos começar lendo o capítulo e o Emmanuel escolheu uma passagem do Evangelho de Marcos,
onde ele fala: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Só dando uma pausa aqui ele começa dando a entender que é como se fosse mesmo uma capa física, né? Mas não é isso que ele vai querer falar, não, nas entrelinhas. E ele segue: Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus, para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele sem mais nem menos. Então, uma mensagem lindíssima que tem muita informação e conteúdo que a gente pode talvez usar no nosso dia a dia, né? E se ajudar uns aos outros. Vamos entender um pouquinho, então, o porquê que ele usou esse versículo, né, de Marcos, no Evangelho de Marcos, né? Então, ele está falando aqui do famoso Bartimeu, o cego de Jericó, né? E esse momento aconteceu enquanto Jesus estava saindo de Jericó no caminho com seus discípulos, estava sendo seguido por uma multidão. E o Bartimeu, cego de Jericó, como ele ficou conhecido, ele era como se fosse um mendigo. Ele estava sentado nas margens do caminho, pedindo, ele era um pedinte, né? E ele, óbvio, ele notou aquele barulho, aquela multidão caminhando. Pelas conversas, ele percebeu que era Jesus que estava passando por ali. E aí ele começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí a multidão começou a pedir para ele parar, que ele estava atrapalhando o momento da passagem de Jesus pelo caminho, e ele continuava fazendo as mesmas alegações. Até que Jesus notou, parou, ele percebeu aquela verdade que estava sendo dita por alguma pessoa, e ele falou: digam a ele que venha até mim. E aí que vem esse versículo 50. E o cego se levanta, lançou a capa e foi se ter com Jesus. E a continuação do evangelho é também interessante, porque Jesus fala: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Então ele logo viu e seguiu Jesus pelo caminho, né? Então, o quanto o quão simbólica é essa passagem, porque tem muita questão aí envolvida. Tem a questão da capa, de lançar fora de si a capa,
E a gente vai entender um pouquinho todas as definições dessa capa que Emmanuel quis nos trazer. E a questão da cegueira, né, de um cego, que a gente sabe que no Espiritismo tem muitas definições a cegueira, não é só a cegueira física, a prova física que a pessoa tem, né? Tem a cegueira do egoísmo, da ignorância, do fanatismo, das paixões, do ódio, da mágoa, né? E tudo isso, em algum grau, nos cega, né? Nesse sentido espiritual, nos leva a uma estagnação do nosso espírito, né? E é como ele estava parado, estagnado, sentado na beira do caminho, cego, né, com as suas lamentações. E, opa, só um momentinho. Então, essa questão da cegueira é muito para a gente identificar também essa questão das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, em que faixa vibracional está essa nossa cegueira, né? O que que a gente está atraindo? Essa, essa cegueira espiritual é muito ruim, né? A gente carregar isso na nossa vida e a importância de conseguir se livrar dessa capa para poder continuar o caminho como o cego de Jericó fez, né? E, e aí vamos falar um pouquinho sobre as principais mensagens, então, desse texto todo, com algumas passagens e algumas identificações que eu fiz, né? Então, primeiro essa questão da capa, né? A capa do mundo que ele fala no texto, né? Que é a tal da. Primeiro ele cita a capa de Bartimeu, que não é uma coisa física, obviamente, né? Ele não estava usando uma capa, mas foi a atitude dele de sair da situação, da humilhação, do pedinte, da cegueira, e com toda a sua verdade, com toda a sua fé, pedir ajuda a Jesus, né? Então, esse lançar de si a capa é tentar lançar fora de nós, então, as questões mundanas, as questões do mundo, principalmente material. Essa capa de Bartimeu significa o mundo, né? Tudo aquilo que a gente tem do mundo e que a gente utiliza do mundo para a nossa jornada, né? E isso não quer dizer que a gente tem que ser um mendigo pedinte e só assim a gente vai conseguir com muita fé. Não é isso, né? Uma relação bem interessante que no estudo do Arthur Valadares sobre esse capítulo, ele fala muito de como é importante a gente saber usar as coisas do mundo para o nosso crescimento, para a nossa evolução do espírito. A gente tem que usar essa capa mundana de um jeito correto. E essa é a parte mais difícil da gente, como seres errantes, aprender. E não usar a capa para criar ou para esconder, para criar uma imagem ou para esconder alguma coisa embaixo dela, né? Se a gente realmente quer perceber essa questão das verdades espirituais do mundo, eu preciso usar essa capa a meu favor e não contra o meu crescimento, né? Ele fala muito da questão de se aproximar de Jesus, que é essa primeira imagem que eu coloquei, que se a gente realmente quer se aproximar de Jesus, mas sem retirar as nossas capas, as nossas máscaras, não vai ter, tipo, um ponto de contato, vai ter uma barreira. Jesus não consegue nos acessar se a gente tiver com essa barreira física, que aqui ele chama de capa, né? Mas a gente vai entender um pouquinho mais para frente como é essa questão dos nossos fluidos energéticos, da nossa barreira magnética, né? Essa é a capa
que Emmanuel quer nos dizer que se a gente estiver usando essa capa de uma maneira incorreta, não vai ter essa conexão, não tem esse ponto de contato, né? E aí teve uma relação bem interessante que essa questão que eu coloquei da janela e da iluminação, Emmanuel sempre usa muito, né, nos seus textos a questão da luz e da sombra. Então, é como se a gente quisesse que esse sol entrasse, mas eu fechasse a janela e fechasse as cortinas. Então não tem como, não vai ter o sol se eu tô fechando, se eu tô criando essa barreira. Não vai entrar ar puro na minha casa se eu fechar minhas janelas, se eu fechar essa conexão. E essa é a mesma questão da conexão espiritual com o superior, né? E aí foi muito legal a questão que ele fala dos mantos de reis e de mendigos, das capas de santos, né? Que a gente, no fim, muitas vezes a gente coloca uma capa, se coloca numa posição como se eu fosse a melhor pessoa do mundo. Uma questão bem interessante aqui que ele começa a falar, tanto que ele fala reis, mendigos e santos, são esses extremos, o quanto isso é ruim para o nosso crescimento pessoal, para nossa reforma íntima, né? Então, não adianta eu achar que eu sou rei e querer o contato com Jesus. Então, todos os extremos são muito prejudiciais para a evolução do espírito, né? Eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ter esse contato com o evangelho, mas eu quero ter todas as coisas mundanas. Eu quero continuar tendo tudo que eu quero para mostrar para os outros que eu sou melhor. Eu quero ter o melhor cargo para poder dizer para o outro que eu sou melhor. Então, é essa questões dos extremos e de como usar a capa mundana que a gente tem que ter essa consciência no nosso dia a dia, né? E é muito engraçado os exemplos que foram citados de pessoas que a gente conhece muito na doutrina espírita, que são exemplos clássicos, assim, dessa questão de extremos, de como eles não tinham essa consciência de que capa estavam usando, né? Então, André Luiz, no nosso lar, quando ele chegou no nosso lar, como ele fosse o cego de Jericó, né? Ele chegou lá com um orgulho extremo, porque eu era um médico maravilhoso, eu tinha uma família, eu tinha filhos, eu dei de tudo para eles, eu preciso de um tratamento melhor. E aí, aos poucos, ele foi se desarmando, né? Aos poucos, ele foi tirando essa capa mundana, tendo consciência do que estava acontecendo. E ao longo das obras de André Luiz, dá para ver claramente a transformação dele, né? Onde ele consegue lançar a mão, lançar fora essas capas, né? E reconhecer o que ele tinha que fazer para ter essa conexão com Jesus, né? Com o divino. E Saulo também é um outro exemplo muito clássico na história, cheio de capas ilusórias, completamente cego com as coisas mundanas, né? Tinha tudo que quase todo mundo aqui na Terra procura: beleza, prestígio, inteligência. Mas a história fala que ele era uma pessoa que ele estava estagnado espiritualmente, ele não tinha paz, ele suplicava por paz, né? E quando ele conseguiu lançar fora essas capas mundanas, que ele conseguiu encontrar a paz. Então, assim, não é para a gente se culpar também, porque tem exemplos muito clássicos e a gente sabe que a gente está aqui para aprender, né? E se a gente conseguir, pelo menos, botar na nossa consciência a importância dessas atitudes, já é um bom caminho, né? Que essa é a principal mensagem, né? A questão de mudança de atitude, a gente perceber
E eu acho que todo mundo que está aqui, que procura estudar, que procura participar, já é um passinho à frente. E essa é a questão mais importante, né? A mudança das nossas atitudes. A gente, como ser consciente, usar o nosso livre-arbítrio em todas as nossas atitudes, tentar perceber que máscara que a gente está usando, que capa que a gente está usando, né? E não nos enganar. A gente, por dentro, a gente não tem como se enganar, né? Por fora é fácil usar uma máscara, é fácil botar a capa, mas a gente não pode se iludir com isso, porque a gente só vai estar se enganando, enganando a Deus e a Jesus, né? Então, a mudança de atitude é fundamental. Essa passagem foi muito interessante, essa frase do capítulo, onde fala que a manutenção das falsas aparências complica muito a situação de quem necessita, né? E aí que a gente entra naquela questão de novo, da barreira, né? Que cria essa barreira, esse impedimento, dificultando esse acesso de bons espíritos, de bons fluidos, né? Que vai nos acompanhar e nos inspirar. Então, a gente sabe que a gente tem essa barreira magnética e que as nossas atitudes, dependendo da faixa vibracional que a gente tá, a gente vai atrair fluidos ou não vai deixar espíritos bons se aproximarem da gente, né? Vai tocar nessa barreira. É como antes, aquela questão de Jesus nos acessar, é a mesma coisa de às vezes a gente pede, a gente suplica tanta ajuda, mas a gente está numa faixa vibracional muito ruim e a gente não vai chegar para a gente, não vai conseguir entrar na nossa barreira a ajuda de uma faixa vibracional que a gente quer, né? Então, essas falsas aparências que ele cita no texto, infelizmente, é esse processo natural que nós, nesse estado evolutivo que estamos, a gente ainda tem, né? Essas duas chagas morais, que é o egoísmo e o orgulho, que elas são as principais fontes, né? Das nossas aflições, das nossas lutas, das nossas dores que a gente constrói ao longo das nossas existências, né? E então essa cultura do cultuar o ego, o eu, o material, e não de buscar um desenvolvimento, né? Às vezes, usando a capa, a gente cria uma imagem, mas a gente não está a gente não está conseguindo ir para o caminho certo, porque essa barreira vai ser completamente vedada, né, do acesso ao divino, né? E lembrando que o espírito que ele vive nessa falsidade, nessa falsa aparência, ele acaba gastando uma energia tremenda para se manter, né? Tá sempre dividido internamente o que é por dentro, ou o que ele quer, o que ele precisa e o que ele quer manter do mundo de fora, né? Isso Ele demanda é muita verdade. energia. E, e é sabido que no processo da desencarnação, é como se passasse um filme da nossa vida, né? Então, que foi muito o que aconteceu com o André Luiz também, quando ele despertou para tentar chegar no nosso lar, né? O quanto foi difícil para ele ver as questões e entender o porquê que ele estava passando por tudo aquilo. Então, se a gente conseguir melhorar tirar essa máscara um passinho antes, já é mais importante para a gente, né? E essa frase do texto, eu acho que é todo o significado, na verdade, né, desse capítulo inteiro, que é despe a tua capa mundana e apresente-te a ele sem mais nem menos. Então, de novo, a questão dos extremos que Emmanuel quer nos trazer aqui, né? Nada existe essa fala, né, no nosso dia a dia, nada que é o extremo é saudável, nem mais, nem menos.
Assim como para eu procurar, para eu encontrar, para eu viver com Jesus, não pode ser mais, não pode ser muito nem menos, né? O muito nesse caso, de novo, é a questão do egoísmo, do orgulho, de eu só me mostrar materialmente com as coisas que eu tenho, só olhar para o meu umbigo, literalmente, aquele super ego, né? Mas também o de menos, que era o cego de Jericó, também é muito ruim. Então, é aquela pessoa sempre pedinte, ou sempre reclamando, ou sofrendo, sempre eu tô mal, sempre se culpando. Então, todos esses extremos, ele vai atrapalhar esse fluxo de fluidos, né, ao nosso redor, não vai deixar a mesma vibração que a gente quer chegar até a gente, né? E aí a principal mensagem é: despe a tua capa mundana. Então, eu quero seguir nesse caminho, mas eu quero, será, continuar recebendo tudo que eu quero do mundo, ou eu quero usar essas questões do mundo para o meu crescimento pessoal, né? Então, às vezes eu visto aquela capa, um exemplo muito interessante que o Arthur citou foi a questão de, eu me acho uma pessoa boa, eu faço caridade, eu participo do meu grupo religioso, mas lá no fundo eu tenho aquela capa do orgulho, aquela capa da questão material, e assim eu vou seguindo, né? Então, a questão que a gente não pode esquecer é que a pessoa que quer realmente se aproximar tem que se aproximar tal qual é. A gente não tem como enganar os espíritos que nos acompanham, a gente não tem como enganar Jesus, né? Então a gente tem que se apresentar com todas as nossas imperfeições, mas dispostos a verdadeiramente nos iluminarmos, né? A gente não pode esquecer que, de novo, Emmanuel traz essas reflexões da luz, né, da sombra, então que existe o sol da verdade nas nossas vidas, né? E essa frase de Coríntios é muito interessante, que ele fala, né, nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Então, a verdade, aqui, eu te apresentar sem a capa mundana, é realmente essa verdade que é como se fosse o sol. Como que eu vou deixar o sol iluminar? É, lá na nossa terra, né, Rosaura, eu não sei se nos outros lugares falam, mas existe a frase que fala, a cerração que baixa, é sol que racha. Então, assim, o sol é tão poderoso, a verdade é tão poderosa que o sol, mesmo tendo uma neblina muito densa, uma hora o sol vai quebrar aquela barreira. O sol vai vir. E essa é muito a comparação com a nossa verdade interna, né? Então, assim como o sol consegue dissipar a neblina, por mais densa que seja, o nosso contato com a verdade, né? O verdadeiro eu, a minha reforma íntima, ela vai dissipando essas neblinas que a gente cria, né? Vai rasgando máscara, tirando a capa, para que a gente possa seguir evoluindo e progredindo. Então, essa é a principal questão. Não adianta eu achar que, nossa, depois de hoje, isso entrou na minha cabeça, amanhã você é a melhor pessoa do mundo. Não é assim, calma, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. A mudança de atitude, ela é devagar, ela é um caminho a ser trilhado. Nada que for extremo vai ser saudável para a evolução do espírito. Mas o mais importante é a gente saber usar nossas capas de uma maneira que a gente deixe Jesus agir na nossa vida. E não que a capa mundana tome conta
jornada aqui na Terra. Então, é essa grande lição que Emmanuel nos trouxe hoje, né, para refletir, então, sobre essa nossa postura com a nossa vestimenta frente a Jesus, né? E toda quinta-feira, então, a gente termina a nossa palestra com um passe virtual. Então, se você quer fluidificar a água, a gente pode botar a água pertinho. E vamos, então, aos poucos se acomodando nos nossos lugares. Fechando os olhos novamente para conectar o nosso pensamento a Deus. Respirando fundo. Tentar limpar o nosso pensamento agora e não pensar nos nossos problemas, no nosso dia a dia, para tentar deixar a energia divina entrar no nosso corpo. Vamos agradecer primeiramente mais uma vez essa oportunidade de encontro, de estudos. Agradecer essa mensagem que Emmanuel nos trouxe hoje. Agradecer principalmente a todos os mentores que aqui nos acompanharam e pedir com muita humildade a proteção e a vibração para todos nós, aqui encarnados e desencarnados que nos acompanham. Vamos vibrar pela nossa saúde, pelos nossos familiares, por todas as pessoas no mundo que precisam de algum tipo de ajuda, que todos os bons espíritos consigam guiar o nosso planeta para o caminho da transformação, que o nosso corpo, neste momento, seja banhado pela sua energia, Senhor, que o nosso lar seja iluminado com a sua luz e que toda energia e pensamento negativo se dissipem para que os bons fluidos entrem em nosso espírito e perispírito. Que a gente consiga manter os nossos pensamentos e as nossas atitudes focados sempre no bem ao próximo, no amor, na caridade, na paz, entendendo que assim a gente está evoluindo internamente. Com a nossa alma limpa e pura, que a gente receba toda a purificação dos nossos guias superiores. Que as nossas águas sejam fluidificadas e que os nossos mentores continuem nos guiando hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada, Thaís.